consórcio pró-urbano diz que não vai entregar as demais estações de ônibus previstas no contrato. O motivo seriam gastos excedentes da prefeitura com obras já realizadas. A informação do consórcio pró-urbano caiu como uma bomba na vida dos usuários do transporte coletivo. O trabalho restante, previsto no contrato inicial, pode não sair do papel. Assim, a Estação Catedral pode não ser concluída e as estações da USP, Vila Mariana e da Mariana Junqueira podem não ser construídas. Seja concluído, que seja usado, porque isso aí tem dinheiro nosso envolvido, que nós somos munícipe e pagamos nossos impostos, isso aí tem dinheiro nosso envolvido. Tá muito ruim, né? Tá tudo acumulado em um ponto só, igual eu pego ônibus ali de cima também. E não tem como nenhum ônibus parar pra gente pegar a direita, a gente tem que sair correndo, então tá bem ruim mesmo. O consórcio diz que no contrato havia a previsão de 23 milhões de reais em investimentos. Acontece que tais investimentos já teriam acontecido. A prefeitura teria extrapolado os valores iniciais de cada uma das obras já concluídas. As estações de bairros, todas elas estavam orçadas em 150 mil reais cada uma no início do contrato. Nenhuma estação de bairro concluída ficou em menos de 1.200.000 reais. Te dou exemplo do terminal Evangelina, que é ao lado da rodoviária. Estava orçado no contrato original 7.800.000, ele custou 14 milhões de reais. Agora, você acha que foi o consórcio que quis pagar? Não, foi a prefeitura que fez um projeto e nos obrigou a fazer daquela forma que está lá. Na opinião do consórcio, as estações da Praça das Bandeiras já estão prontas para os moradores. O diretor do pró-urbano também garante que as demais obras previstas podem ser executadas, mas não com o dinheiro do consórcio. Nós, na nossa ótica, já estamos quites com a nossa dívida com relação ao nosso contrato. Agora, se faltaram 2 ou 3 terminais ou estações de bairros que têm que ser feitos, são importantes para populações, vão ser feitos, mas não com o consórcio pró-urbano pagando. O Ministério Público acompanha o caso e avalia que a Prefeitura precisa contabilizar os serviços e os valores para apresentar à promotoria. Somente assim o MP terá condições de saber o que o consórcio fez ou deixou de fazer e definir qual das duas partes está errada. Nós estamos aguardando, inclusive isso, da Prefeitura avaliar tudo, fazer o recebimento disso tudo, se apropriar desses valores contabilmente, para que a gente tenha condição, então, de saber o que o consórcio fez ou não fez. Independente dos argumentos, o promotor garante que o assunto é grave e que o munícipe não pode ser penalizado. Segundo ele, aquele que não cumprir o acordo poderá ser punido e multado com as sanções previstas no contrato. O município tem que cumprir a parte dele, inclusive realizando as obras que estão previstas, que não foram feitas, e fornecendo os terrenos para a construção das estações e terminais. A parte que não cumprir deve sofrer multas na forma prevista no contrato. O promotor, ele é um advogado da população, ele pode peticionar o que ele quiser lá. Da nossa ótica, nós não devemos nada e nós não vamos ter multa nenhuma para pagar. Para ele, o transporte coletivo é um dos serviços públicos de maior importância no município e, por isso, a nova administração tem que tratar do assunto com carinho. O usuário não pode continuar pagando o preço pela desídia das duas partes. Então, os dois não estão cumprindo e quem está pagando o preço é exatamente o usuário. Davi Florim, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, o detalhe é que essa justificativa das empresas surge no mesmo momento em que o Ministério Público moveu uma ação contra o pró-urbano e a Prefeitura exigindo o cumprimento do contrato. Doutor Gustavo, boa tarde. Diante desse fato, a promotoria deve tomar qual atitude, então? A promotoria já tomou atitude. Ela moveu a ação civil pública, aguarda liminar. Se ela conseguir eliminar, a pró-urbana e a prefeitura, sob pena de multa diária, terão que fazer cumprir as suas faltas para com a população de Ribeirão Preto. Agora, caso o Ministério Público, na pessoa do promotor Sebastião Sérgio, não consiga eliminar, a população brasileira ficará exposta por mais um tempo a essa situação de descalabro no transporte público municipal.
A diretoria do consórcio Pró-Urbano até desconfia de superfaturamento, mas isso não deveria ter feito antes, avaliado antes essa questão? É evidente que sim, né? O Pró-Urbano diz que investiu 23 milhões, mas até hoje a Prefeitura de Ribeirão Preto não contabilizou isso, como o promotor de justiça mostrou na reportagem, né? A Prefeitura precisa contabilizar esse numerário para saber se de fato isso foi investido, né? Essa é a principal questão. Se as empresas estiverem falando a verdade, quem tem maior culpa nisso? Se o consórcio estiver falando a verdade, de fato a prefeitura tem bastante culpa, né? Mas também o consórcio Pró-Urbano até hoje não implantou 1/3 sequer dos postos de recarga, o que é gravíssimo para a população local, bem como também nem o Pró-Urbano nem a prefeitura municipal implantaram os terminais a contento. Você passa no centro de Ribeirão Preto, a população está tomando chuva, o sol escaldante da cidade, essa situação tem que acabar. A ex-prefeita e os ex-secretários que cuidaram deste contrato problemático ainda podem ser penalizados e de que maneira? Como sempre, a improbidade administrativa que sempre persegue a vida da ex-prefeita, né? Novamente, ela pode ser acusada de improbidade administrativa, né? Porque, de fato, ao que me parece, o contrato foi mal estabelecido, o contrato sofreu um aditamento também deletério. Quando o promotor de justiça, em boa hora, como sempre, propôs um termo de ajustamento de conduta, o Conselho Superior do Ministério Público o vetou e a população segue exposta. Tomara que o promotor Sebastião Sérgio, que em boa hora moveu a ação civil pública, consiga essa liminar. E essa população que usa o transporte coletivo está sendo prejudicada, também pode recorrer à justiça? Agora com a ação civil pública, a população deve aguardar, porque não adianta ação popular ou mandado de segurança nesse sentido, né? Mas é importante que a população fique atento para os andamentos disso, porque de fato é uma situação caótica. Vila Mariana, terminal não implantado, uma região da cidade que é longínqua, USP também, Monte Alegre, outra região longínqua, é a população desatendida. Isso precisa acabar. E no meio dessa confusão toda, como os vereadores poderiam colaborar de verdade? Eu acho que uma nova comissão parlamentar de inquérito, uma nova CPI, para agora, sem a presença da prefeita municipal e do seu secretariado, de fato avaliar o que aconteceu nesse consórcio, né? Porque o consórcio está muito aquém daquilo que o munícipe de Ribeirão Preto espera de transporte público, que é um serviço público municipal. As obras que estão quase finalizadas ficam próximas à Catedral Metropolitana. Os órgãos de defesa do patrimônio histórico podem pedir o embargo delas. Quem fica a responsabilidade por um possível gasto errado? Novamente um problema, Ximene, porque ali era uma área onde não deveria ter sido implantada uma obra daquele porte. É patrimônio histórico do município, é o coração de Ribeirão Preto, a Catedral Metropolitana. E num momento desse você implanta uma obra que descaracteriza toda a Praça das Bandeiras no nosso patrimônio histórico. Será que não havia um outro local em Ribeirão Preto para se implantar um terminal rodoviário? É claro que se o patrimônio histórico embargar a obra, o município vai pagar de novo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto com você, Paulo Pucci. Obrigado, Ximene.